Graça e paz, amados irmãos. É com muita alegria que estamos aqui, mais uma vez reunidos para orar e estudar a palavra. Oremos. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo. Te agradecemos, ó Senhor, por este momento tão especial. Ajuda-nos, ó Senhor, a entender tudo aquilo que hoje será ensinado. Recebe, ó Senhor, a nossa gratidão por todas as coisas que já recebemos de Ti e porque, ó Senhor, só confiamos em Ti. Então, tudo quanto em nossa vida é motivo de honra, orgulho, felicidade, ó Senhor, sabemos que vem de Ti. Confiamos somente em Ti, ó Senhor, para nos ajudar a enfrentar e vencer todos os desafios que estão diante de nós. Para sempre, ó Senhor, depois da vitória, santificar, glorificar o Teu nome, ó Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o Teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o Teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergues a vencer. Senhor de tudo em mim, ouço a Tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome,
ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder e não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração. Sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Vida há uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Eu sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder e não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração. Sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Eu sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Eu sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Eu sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Eu sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. E os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. e os teus olhos sobre mim me enchem
a oportunidade de você diminuir a saudade. Pastor Davi está de volta. Seja bem-vindo, Pastor Davi. Oremos mais uma vez. Senhor, abre o nosso entendimento, traz luz ao nosso entendimento para que possamos, ó Senhor, entender o que a Tua palavra nos ensina. Te agradecemos, ó Pai, pela volta do nosso pastor. E em nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos. Então vamos dar continuidade ao nosso estudo na carta aos Efésios, né? Desta feita nós vamos iniciar no capítulo 2. Vou ler o texto que nós vamos abordar hoje e depois a gente volta fazendo uma segunda leitura, explicando alguma coisa que seja pertinente. Segundo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 2, versículos de 1 ao 10, que diz assim: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Bom, irmãos, esses 10 primeiros versículos do capítulo 2 são de uma riqueza muito grande, e o assunto aqui é exatamente a nova vida que nós temos em Cristo, e consequentemente Paulo aborda aqui no final dos últimos versículos, ele aborda aqui a questão que envolve a fé e as obras. Qual o lugar da fé e qual o lugar das obras? Existe uma discussão aí em várias religiões, a maioria delas, né, acho que com exceção só do cristianismo, a maioria das religiões, até aquelas que aceitam, que são vinculadas ao cristianismo, elas reservam um lugar especial para as obras. Admitem que Cristo morreu na cruz, mas nós temos, segundo eles, fazer alguma coisa para merecer esse sacrifício. Mas, conforme está na palavra de Deus, não há espaço para as obras no plano de salvação, mas há um espaço para as obras, sim, na vida do cristão. É sobre exatamente isso que Paulo vai abordar nesses primeiros 10 versículos que nós lemos aqui. Primeiramente, ele fala o seguinte, da nossa situação em Cristo. Ele diz que nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, né? Vocês estavam mortos, ou seja, Paulo, os Efésios, eu, você, nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, nos quais nós costumávamos viver quando seguíamos a presente ordem deste mundo e o príncipe do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Ou seja, Satanás como Jesus disse, está dominando o mundo, porque este mundo, como Jesus disse, jaz no maligno. O maligno, então, é quem dá as regras. Se nós formos seguir os padrões mundanos, nós vamos estar exatamente seguindo os padrões estabelecidos por Satanás. E Paulo está dizendo aqui que todo cristão, antes de conhecer a Cristo, ele vivia exatamente sob essa influência. E ele chama isso de uma morte em vida. E o texto que me vem à mente quando eu leio isso aqui é aquela passagem que alguém disse para Jesus assim: Mestre, Jesus chamou a pessoa para segui-lo, um homem, um rapaz, e ele disse: deixa eu enterrar primeiro o meu pai. E Jesus disse a ele assim: deixe os mortos enterrar os seus mortos. Ou seja, ali Jesus estava usando uma figura de linguagem, chamando de mortos todos aqueles seres que, embora tenham vida,
mas eles não conhecem Jesus como seu Salvador, eles não obedecem a Jesus, eles não obedecem a Deus. Eles estão andando, estão respirando, estão comendo, estão bebendo, estão vivendo, mas é uma vida que no final vão encontrar a morte eterna. Então Jesus diz: deixe os mortos enterrar os seus mortos. Quem são os mortos? São todas aquelas pessoas que, embora estejam respirando, elas não aceitam Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aí Paulo fala no verso 3 o seguinte: anteriormente todos nós vivíamos entre eles, todos nós vivíamos entre essas pessoas. E o que a gente queria naquela época era só satisfazer as vontades da nossa carne, ou seja, as vontades do nosso corpo. Nós queríamos fazer o que achávamos que tínhamos direito de fazer, e não aquilo que fosse a vontade de Deus. Mas o que foi que aconteceu? Paulo diz no verso 4 o seguinte: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Olha só que prova de amor. Nós ainda estávamos mortos, nós não podíamos sequer reconhecer plano de salvação algum, e Paulo diz que Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Quando ele ressuscita Cristo, a obra de redenção está completa, e aí todos aqueles que aceitam Jesus Cristo como seu Salvador passam a ter a vida eterna, porque Deus deu-nos vida juntamente com Cristo. Deus nos ressuscitou com Cristo, é o que Paulo vai dizer no verso 6. Vejam só, versículo 4: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Nós somos salvos pela graça. Quando foi que Deus nos ressuscitou com Cristo? Quando Cristo ressuscitou. Nós fomos unidos como igreja, formando um só corpo, do qual Cristo é o cabeça. Deus nos ressuscitou então com Cristo, como diz o verso 6, e com ele, ou seja, com Cristo, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esse foi o plano de Deus, que foi executado, foi cumprido por Cristo, e agora, segundo Paulo, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, e se Cristo está assentado à direita de Deus Pai, a igreja está com ele lá. Ainda não está a igreja completa, porque ainda não chegou o último dia onde os mortos ressuscitarão, e a igreja será completa, e estaremos, como diz a Bíblia, para sempre com o Senhor. Então, ele fez isso, segundo Paulo, no versículo 7, ele diz a razão pela qual Deus fez isso. Ele fez isso para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Ou seja, no final de tudo, Deus vai mostrar a incomparável riqueza de sua graça. Ela é rica porque ela não tem limites para ela, irmãos. Todas as pessoas que aceitarem Jesus como seu Salvador poderão ser salvas se elas clamarem. A Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, há um detalhe aqui que nós falamos no início, na introdução, que Paulo aborda aqui a questão da fé e das obras. Qual o lugar da fé e qual o lugar das obras na salvação? Olha só, verso 8 diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, até aqui, esses versículos 8 e 9, dizem exatamente o seguinte: nós somos salvos pela graça, é a graça de Deus que decidiu nos salvar. Essa salvação chega até nós por intermédio da fé. E segundo esse texto que estamos apreciando aqui, Paulo diz que esta fé também não vem de nós. Ela não brota naturalmente de nós. Ela é um dom de Deus, né? Então existe a fé que a Bíblia chama de fé salvadora, os estudiosos chamam de fé salvadora. É aquela fé que é capaz de levar o ser humano a acreditar na graça de Deus. E aí então se completa o ciclo e ele está salvo. Não obstante ele dizer isso, ele reafirma: não por obras. Ele deixa bem claro: não por obras. E por que Deus não quis nos salvar pelas obras? Paulo diz aqui, para que ninguém se glorie. Se nós fôssemos salvos pelas obras, cada um de nós poderia dizer: eu fui salvo porque eu fiz isso, fiz aquilo outro. Eu poderia me gloriar, você poderia se gloriar e todo mundo poderia se gloriar. Todos que chegassem lá no céu iam se gloriar.
Eu fui salvo porque eu fiz isso, fiz aquilo outro, ajudei fulano, ajudei Beltrano, distribuí dinheiro, ajudei muita gente e tal. Mas não é nada disso. A Bíblia diz aqui, estamos vendo, estamos estudando. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Mas qual é o lugar das obras então? Será que Deus não quer que a gente faça boas obras? Ele quer que a gente faça boas obras. Paulo diz até que ele preparou antes essas obras para que nós as praticássemos. Então é da vontade de Deus que nós façamos boas obras, porque Deus faz boas obras. Jesus Cristo disse, ele faz o seu sol nascer sobre justos e injustos. Então nós também temos que seguir o exemplo do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus Pai, que pela sua infinita graça nos alcançou com seu amor. O lugar das obras é exatamente esse, irmão. Deus nos salva para fazermos boas obras. E as religiões, algumas delas, estão ensinando o contrário, que nós temos que fazer boas obras para sermos salvos. Paulo diz que isso aí, se fosse dessa forma, para que Jesus Cristo ia se humilhar, assumindo uma forma humana, para depois morrer, para nos salvar, se nós vamos ser salvos no final das contas pelas obras que fizermos? Não há lógica nenhuma nisso. Então, a verdade está na Bíblia, a verdade é isso que acabei de ler aqui, que Paulo diz exatamente assim, vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus. Veja, nós estávamos mortos em nossos pecados, fomos criados em Deus, né? Aí alguém pode falar assim, mas todo mundo foi criado por Deus. Mas nós fomos criados por Deus em Adão, e a consequência disso, Paulo diz, por causa de um homem entrou o pecado no mundo. Esse homem é Adão. E por causa do pecado todos morreram, porque todos pecaram. Então agora Deus faz uma nova criação, que Paulo diz no verso 10 que estamos lendo aqui, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Então Deus nos criou, irmãos, em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Certo? Nós não podemos nem ir para um extremo e nem tampouco ir para outro extremo. Achar que temos que fazer boas obras para sermos salvos. Isso não é verdade. E acharmos por outro extremo que, não, se eu já estou salvo, pouco importa o que eu vou fazer. Não, o que eu vou fazer, segundo Tiago, é que vai provar se realmente eu tenho uma fé salvadora. Porque nenhum cristão em sã consciência vai dizer assim, Deus já me salvou, então agora eu posso pintar e bordar, posso fazer o que eu quiser. Não. Todos os cristãos sinceros, eles têm só um desejo, agradar a Deus, agradar a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bom, irmãos? Então vamos ficar com essa doutrina bíblica, que não podemos fugir dela, né, sob pena de anularmos o Evangelho. O Evangelho é só este: Deus nos salvou pela graça, por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo. Esse sacrifício nos é imputado pelo Pai, mediante a nossa fé que Ele mesmo nos dá, para que nós creiamos no seu plano de salvação. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Vamos encerrar com uma oração neste momento. Pai querido, muito obrigado pelo privilégio de ler a Tua Palavra. Que ela seja aplicada com toda a liberdade que o Teu Santo Espírito tem nos nossos corações e nas nossas mentes, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado por isso, nós te oramos. Amém. Tenham todos uma boa noite. Que Deus nos abençoe.